Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para quem está aqui em Curitiba, tudo bem com vocês? Hoje está quentinho, né? Eu falei que ia estar frio, agora à tarde ficou gostoso. Para quem está fora, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja aí acompanhando. Hoje a equipe de mentores está grande, certo? E o Juliano está aqui para fazer uma nova conversa com vocês, certo? Hoje sobre pitch. Então, eu já só vou passar alguns recados iniciais e já passo para o Juliano conversar com vocês sobre o pitch mais especificamente. 5 equipes fizeram inscrição pelo Forms para apresentar o pitch para nós, certo? E vai ter aí um feedback, certo? Já imediato, certo? Depois do processo. Então, a ideia vai ser que vocês façam, certo? O workshop com o Juliano, entendam a estrutura do pitch. Quem já veio com o pitch pronto, apresenta. E aí a gente, baseado no workshop, certo? Baseado nas nossas devolutivas, você vai entender. Opa, fiz certo, fiz errado, isso aqui não está legal, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, a gente vai ter 5 equipes aqui que vão fazer essa demonstração. Quem não se inscreveu, certo? Ou quem não está com o pitch pronto, aproveita, certo? E presta atenção nas críticas, certo? Entenda ali assim, o que a banca está falando. E esse momento, pessoal, você tem que entender o seguinte: às vezes a banca ela vai ser muito rigorosa, muito criteriosa e às vezes até muito incisiva. Então, ninguém tem que pegar e falar assim: ah, isso foi uma crítica pessoal. Ah, ele não gostou de mim. Ah, porque eu vou desistir do programa porque falaram que eu falei devagar, que eu falei mal, que eu me expresso mal. Certo? Pessoal, é um processo de formação, certo? É um processo de lapidação. Se nós não formos sinceros com vocês e apresentar os erros que vocês estão apresentando no pitch, na fala de vocês, não tem como vocês melhorarem. Então, vai ser muito comum, quando vocês estiverem na banca real, o avaliador, se ele não gostou de um negócio, ele vai pisar no teu pé, vai cutucar em relação àquilo que você não foi bem. Então, é importante que você crie, ok, essa casquinha, certo, de resiliência para receber bem a crítica e entender que essa crítica é para você melhorar o teu pitch. Não é para você desistir do processo. Tá? Então, entendam as críticas, recebam as críticas, reflitam sobre as críticas. Agora, vou passar para o Juliano. O Juliano vai passar, certo, todas as orientações básicas que a gente precisa que vocês tenham pelo pitch. E daí eu vou passar para o Leonel e para a Cal, que vão conduzir o processo de chamada da turma, certo? Quem que vai apresentar, certo? Quais são os que se inscreveram. E daí vocês vão apresentando e nós, mentores, vamos fazer tipo uma banca aqui com vocês, certo? A gente vai ouvir o pitch de vocês e vai fazer as ponderações. E daí quem não está fazendo, vai acompanhando. Quem está online vai apresentar também, ok? Você vai abrir tua câmera, certo? Você vai liberar teu áudio e todo mundo aqui vai te ouvir, certo? E daí nós vamos te dar o feedback. Aí, professor, meu computador não tem câmera, não vou abrir, então nem apresente, certo? Nem, porque a tua presença, certo? A tua imagem, a gente vê você, faz parte do processo. Eu sei que essa geração odeia abrir câmera, certo? A gente fala assim, tem aula online, bom, abra a câmera. Ah, não, meu quarto está desarrumado. Ah, eu não pentei meu cabelo. Então arruma teu quarto enquanto a gente está explicando as coisas. Penteia o cabelo, certo? Lava o rosto e abre essa câmera, certo? Se não for para abrir a câmera, nem apresente pitch, certo? Abra a câmera e apresente pitch com a câmera aberta para a gente poder te conhecer melhor e poder te dar um feedback olhando nos seus olhos mesmo que virtualmente. Beleza? Ok? Então, Juliano, bom trabalho. Obrigado. Obrigado, belas palavras, boa tarde a todos. Gente, o que é pitch? Pitch é uma pequena apresentação, um pequeno resumo do que vocês têm na startup. Aqui vai ser 3 minutos, mas geralmente é 1 minutinho só. E é uma coisa fácil de fazer, tá? Levam com alegria, com descontração, não apresenta o pitch tenso, tá? Isso o pessoal da banca repara e cobra, tá? Raramente, quando é um pitch mais longo, tipo de 1h30, 2 horas, tipo Shark Tank, ok. Tá? Shark Tank eles fazem aquele resumo, né? Mas geralmente o pessoal fica lá 1h30, 2, tá? Para apresentar. Então, tenta descontrair. Lá o cara vai ficar nervoso, porque tem um monte de gente na frente, tem câmeras, você vai aparecer em vários lugares, então
é natural, tá? Mas tenta ser o mais natural possível, o mais leve possível para poder apresentar, tá? Pitch de verdade, que a gente vai participar de eventos nacionais aqui, enfim, cara, vai com uma roupa adequada para apresentar, certo? Também o professor comentou alguma coisa, vai com um bom perfume, não precisa, que nem eu digo, não precisa ir com a roupa de missa, né, que a gente fala, mas você tem que ir mais ajeitadinho, tá? Não vai lá de chinela havaiana, bermudinha e camiseta. A não ser que tu está vendendo alguma coisa para surf, de camiseta, ou alguma coisa de chinelinho, tá bom? Aí você está fazendo o marketing da sua empresa. Também, se você vai trabalhar com cerveja, não entra bebendo cerveja, tá? Então, também tem isso. Essa semana teve uma startup que vai trabalhar com cerveja. Bacana, mas ela não levou cerveja, ela levou um copo. É interessante. Tá bom? O que nós vamos trabalhar hoje, então? Pitch. Pitch e mais pitch. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou passar o conteúdo para vocês, tá? Bem rápido, de forma simples, bem resumida, e aí a gente vai para os pitch e a gente vai fazer tipo uma banca mesmo para quem vai apresentar, porque eu acho que esse vai ser o grande top, tá? Vamos lá. Vamos lá. Revisão, então, da nossa primeira aula, ok? A gente trabalhou aí sobre cliente, sobre problema, sobre comportamento, sobre produto. Na nossa segunda aula, a gente viu o quê? Modelagem. Então, esse é um Canva que você pode levar, né? Um Canvas que você pode levar aí para a vida inteira, que é o da nossa segunda aula. Você preenchendo todos esses requisitos aqui, a sua startup vai dar um up gigante, mas tem que ser sério. E repete umas 5, 6 vezes esse Canvas aqui. Bom? Ponto 3. A gente trabalhou o MVP. O que é o MVP? O mínimo produto, pode ser quadrado, redondo, triangular, enfim, e é o que a gente trabalha para poder apresentar. Depois a gente melhora. Uma coisa de pitch também, o que o pessoal gosta do pitch? Próximos passos. Então você não entrega um produto já pronto, geralmente, a não ser que você consiga deixar ele pronto. Mas não precisa, eles gostam do próximo passo. Em vez de ser um trombolho quadrado, dá para afinar, deixar compridinho. É isso que o pessoal olha, tá certo? Eu consigo deixar quadradinho, redondinho, amarelo, branco, laranja, sei lá. Eu consigo criar alternativas. Isso o pessoal gosta muito, muito, muito. Fica a primeira dica de pitch aí. O que nós vamos fazer hoje? Quase toda startup que falhou tinha um produto, certo? Um produto ou um serviço. Que eles não tinham era cliente suficiente. Então você tem que trazer clientes aí para a sua startup. Dica número 1 de pitch. Outra dica. Se você conseguir lá entrevistar um cliente e conseguir filmar ainda o cliente, eu compraria isso daqui, eu achei bacana e eu toparia comprar. Ou eu toparia investir na startup. Ou outras situações como, por exemplo, eu compraria o seu negócio. Eu investiria no seu negócio. Eu gostei do seu atendimento. Filma o seu cliente, caso vocês já tenham, certo? Isso conta bastante, dá para colocar inclusive no pitch. O que nós vamos trabalhar hoje? Um pouquinho. Pitch é um planejamento que a gente faz, tá certo? É um planejamento que a gente faz da nossa apresentação. Então, o que nós vamos fazer hoje? Preparar nossa apresentação de 3 minutos. Não coloca 3 minutos como top, coloca 2, 2,5, tá? Porque depois, na hora, a gente fica nervoso, não consegue apresentar ou apresenta muito rápido. Dá uma confusão. Então, tenta preparar seu pitch aí para 2, 2,5 minutos. Bom? Dicas gerais. Não existe fórmulas prontas, isso a gente vai ver agora para frente, tá? Não tem uma ordem para você apresentar o pitch. Nós recomendamos apresentar de tal forma, mas você pode apresentar da forma como você quiser. E que mais? O público. Você tenta conhecer quem vai ser o pessoal da banca, tá? Você pode levar um presentinho para ele, não tentar comprar. Que nem o pessoal da cerveja. Levou um copo de cerveja. Mas não com cerveja dentro, só o copo. Bacana, ele mostrou que eles estão fazendo
algo relacionado à cerveja. Certo? Vamos lá, mais um pouco. O que é pitch, então? Vou ler aqui para vocês. Pitch pode ser definido como um jeito efetivo e rápido de convencer os outros de que sua ideia é boa. Você vai estar vendendo sua ideia. Pitch é vender sua ideia. Tá? Meu produto é isso aqui é bom, ele funciona para isso. Pá. Quer comprar? Tem que deixar os olhos dos caras da banca brilhando, querendo comprar. Ele não pode sair dessa sala sem querer comprar. Certo? Isso vocês convencem. Agora vamos entrar no nosso dia a dia aqui. Gostaria, quem está em casa, vai estar disponível, tá, gente? O conteúdo. Mas quem quiser aqui tirar uma foto, esse é o nosso roteiro de apresentação de pitch. Certo? O que nós vamos fazer aqui hoje? Trabalhar cada um deles, certo? Vou passar rápido não, vou explicar um pouquinho, depois a gente começa a apresentação dos pitch. O que nós temos aqui? Introdução. O que nós vamos trabalhar na introdução? Várias coisas. Por exemplo, diga o que sua startup faz. Tá? Nossa startup faz isso. Pode trazer primeiro um problema? Pode. Pode falar primeiro do tamanho de mercado do que da introdução? Pode. Pode falar a solução direta? Pode, mas a gente não recomenda. O que a gente recomenda? Uma introdução, nossa startup é essa, tal, nosso tamanho de mercado, nosso problema é tal, nós tentamos resolver, eu vou passar um por um, tá? Nós temos uma tal solução, nós temos concorrência, nós temos aqui nossa equipe, nosso feedback, se a gente já vendeu para alguém, e por último, quais são os nossos próximos passos? A gente vai atingir só Curitiba, só o Paraná, e depois a gente quer ampliar para o Brasil inteiro. A gente criou um quadradinho, depois a gente vai querer fazer um redondinho. Esse é o próximo passo. Tá? Vou passar aqui um por um. Então, assim, introdução. Diga o que sua startup faz, tá? Qual o segmento que ela atua, é interessante já começar com isso. Bom? 2, tamanho de mercado. Vimos que no Brasil tem tantos milhões de pessoas, ou tantas mil pessoas que consumiriam nosso produto, ou consomem e tal, existem tantas mulheres grávidas em Curitiba e nós estamos preparando uma startup com essa solução para mulheres grávidas e tal. Aí você tem o tamanho do mercado, tá? Pode ser em valor, pode ser em número de pessoas. Okay? Problema. Então, aqui eu acho que é o mais importante. O que você tem de problema? Qual é o problema que você identificou na sociedade que fez você criar a sua startup? Eu achei muito legal aqui no grupo aqui da PUC. Por quê? Porque teve uma presencial que disse assim, eu tive esse problema na minha infância e eu estou trazendo uma solução para isso agora. Pô, interessante. Isso na primeira aula. Eu achei muito interessante. Então, veja qual é o problema que você, se realmente é um problema. Tá? Porque a banca pode dizer assim, eu vejo isso como um problema. Talvez as soluções que estão aí já resolvem o problema. Não precisa você criar isso. Tá? Então, cuidado com o problema que vocês vão trazer e que tipo de solução vocês vão apresentar para o problema trabalhado. Certo? Que solução? Simples. Nossa solução é essa, essa e essa. Tá? Tem startup que quer vender para o Google, não tem problema nenhum. Tem startup que quer vender para o Airbnb, não tem problema nenhum. Tem startup que quer vender para o Facebook, não tem problema nenhum. Tá? O seu cliente final não tem problema nenhum. Tá? Desde que seja um problema real, que você apresente uma solução viável, financeira, técnica, né? Que seja realmente palpável essa solução, e aí sim você pode ter um cliente. Nem que você demore 1 ano para ter o cliente, mas a sua startup está preparada para ter esse cliente, tá certo? Concorrência. Tem concorrência? Não tem problema nenhum ter concorrência, só desde que você apresente uma solução diferenciada da sua concorrência, tá certo? Vou usar a Nubank e Banco Inter, 2 concorrentes. A Nubank tem algumas particularidades que o Banco Inter não tem, tá certo?
Beleza? Vamos lá? Time, você apresenta quem é o time de vocês. Numa apresentação de pitch, geralmente, a gente não vai pegar e ler, certo? Vai trazer um papel escrito. Se não dá, se a equipe inteira é muito tímida e tal, e realmente você vai se perder, traz um papelzinho. Pode ler. Não fica legal a apresentação, mas é melhor ter uma apresentação do que não ter, tá certo? Eu acredito que não tenha ninguém aqui, eu acho que o pessoal pode ficar até um pouquinho nervoso ali para apresentar, mas tente não ler. Slides, vou apresentar com slides. Gente, faz slides no máximo com isso daqui, de quantidade de palavras e frases. Não vão botar um gráfico extremamente complicado, tabelas de Excel, explicando tudo. Gente, isso deixa para a banca perguntar depois. Dica de ouro. Faz a sua apresentação lá. Se é 3 minutos, faz 5 slides no máximo. 5 slides no máximo. Colocou os slides, apresentou, fim, parabéns, terminamos aqui. A banca vai perguntar. Quando a banca perguntar, tu já sabe mais ou menos o que a banca vai perguntar. Aí no outro slide, você tem a resposta para a banca. Pode ser também. Vou repetir. Você fez sua apresentação, está toda ela aqui. Vocês apresentaram, muito obrigado, bateram palma, agora a banca vai fazer as perguntas. O próximo slide que tem aqui, que vem depois, é aquele que você tem as respostas, teoricamente, que a banca vai perguntar. Você já sabe mais ou menos as perguntas. Você pode fazer isso também. Outro detalhe, tenta colocar não tanto conteúdo, mas frases maiores que as pessoas lá do fundo conseguem ler, tá certo? Tenta deixar bonito o seu slide. Você pode criar um slide só de vídeo? Já vi uns pitch muito top que o pessoal deixava o vídeo rodando aqui atrás, o cara falando aqui na frente, pum, pum. Ele encerrava junto com o vídeo. Tá? Show! Tá? Dica de ouro também. Outra coisa que você pode fazer na sua apresentação, tá? Não precisa cada um se apresentar, meu nome é Juliano, meu nome é Joãozinho, meu nome é Mariazinha. Não, gente. Não, 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 não. Um só apresenta, os outros estão aqui na frente e tal. No horário das perguntas, eles estão disponíveis para apresentar. Tá certo? Para ajudar. Mas um só apresenta. Certo? Não vai dizer, meu nome é Joãozinho, outra é Mariazinha, outra. Não. Gente, pula isso daí. Um só apresenta, nossa equipe é essa. Dependendo do pitch, não precisa nem apresentar o nome. Se for um pitch muito rápido, de 1 minuto, e você tem muito conteúdo, não, nossa equipe é essa. Nós temos engenheiro mecânico, engenheiro civil, administrador e pá. Pronto. Certo? Porque, ó, dica número 1. A banca não está nem aí para vocês. Realidade virtual. Real, na verdade, não virtual. A banca não está nem aí para vocês. Eles não querem saber se você é o Joãozinho ou a Mariazinha, eles querem saber o seu negócio. Entendeu o seu negócio, gostou, para eles poderem investir, aí eles vão ver quem é o Juliano, quem é a equipe do Juliano, aonde se formou, onde trabalhou, se realmente aquele cara que está falando tem a ver com o produto que ele criou ou não, certo? Então, a banca, no geral, não está nem aí. Se você está no primeiro ano, no último, se você tem doutorado, não tem, depois que foi avaliado, aí eles podem entrar nos detalhes aí de quem são vocês. Bom? Então, time, ok? Um só apresenta o time inteiro, rapidinho, para não perderem tempo nos 3 minutos. Feedback. Vendi para minha mãe, para minha tia, para minha avó. Qual é o feedback que elas deram do serviço que vocês apresentaram, do produto que vocês tinham? Certo? Qual é o feedback? Se puder trazer um videozinho do cliente comprando, né, ou uma experiência assim, show de bola, tá valendo e conta muito. E os próximos passos, quais são os nossos próximos passos? Para onde vai sua startup? Nós vamos criar só aqui, vamos morrer aqui? Não, a gente vai espalhar pelo Brasil, ou vamos melhorar o produto, vamos pensar no segundo passo. Nubank, de novo. Primeiro nós tínhamos uma conta corrente, agora nós temos seguro.
seguro de carro e residencial. É um próximo passo. Então, antes a gente tinha só uma conta corrente, agora nós temos um seguro e um seguro de carro e residencial, que a gente oferece para os nossos clientes. Pronto. Esse é o próximo passo. Certo? Não precisa mudar o mundo inteiro. Se vocês conseguirem, maravilha, e eu apoio sempre. Tá bom? Dúvidas até aí? Tá, pessoal. Então, vamos nos organizar, tá? Eu vou convidar o grupo de mentores para ficar aqui pertinho deles. Vamos fazer tensão, certo? Vamos criar um ambiente aqui de mais real possível, certo? Porque, de fato, vocês vão falar para uma banca. A banca vai estar sentada à sua frente. Então, vamos simular isso também, certo? A gente vai colocar aqui os mentores na frente de vocês e vocês vão olhar para os mentores e vão falar para os mentores, certo? Aí, depois, se tiver equipe online, a gente faz essa mesma dinâmica com o pessoal online. A gente só vira a câmera assim, ali para ficar direto para vocês olharem os mentores e verem os mentores. Beleza? Ok? A primeira equipe que vai apresentar dentro desses 3 minutos, certo? Que já vai trazer a nossa primeira experiência, é a Social Boom. Certo? Todos os dias, nós temos milhares de brasileiros que estão satisfeitos com o seu negócio, com o seu trabalho. Existem pessoas que investem em educação desde pequeno, mestrado, doutorado, cursos, capacitações, e elas não sentem que tem um retorno daquilo tudo que elas estudaram. E a Social Boom, ela surgiu para ajudar as pessoas que têm capacidade técnica, autoridade nas suas áreas, a poderem alavancar esse conhecimento. Se a gente for fazer uma pesquisas realizadas, elas revelam que muitas pessoas hoje no Brasil, elas estão insatisfeitas, elas trocariam de emprego, elas procurariam fazer outra coisa. Para quê? Para ter mais tempo, para ter mais recursos, para ter mais tempo com a família, para fazer realizações. A Social Boom, ela vem com essa pegada de ajudar essas pessoas que têm essa capacidade de alavancar um conhecimento que elas já possuem, de anos de experiência no mercado ou nas áreas que elas atuam, de modo que nós temos o propósito de ajudar pessoas que estão trabalhando como CLTs a criarem seus infoprodutos sem que elas tenham que meter a mão na massa. Então, a gente abraça elas, a história delas, o conhecimento delas, e ajuda no marketing, ajuda elas no branding, no design, na divulgação, gravação e edição dos infoprodutos. Podemos chamar de cursos ou produtos digitais. E como o conhecimento é algo que é escalável, a gente pode replicar isso em milhares, milhões de vezes e conseguir fazer com que esse produto chegue para todas as pessoas por um preço acessível. E o modo como nós ganharíamos a nossa parte em relação aos custos e ao nosso trabalho de ajudar as pessoas a entrarem no mercado digital sem ter dor de cabeça, por meio das vendas dos infoprodutos, nós receberíamos uma porcentagem para cumprir esses custos e ajudar a equipe a encontrar outras pessoas e continuar lançando pessoas na internet. Lembrando que o nosso foco não é só de ganhar dinheiro na internet, mas sim ajudar pessoas que já somaram na sua empresa ou como especialistas na área, mas também ajudar essas pessoas a se tornarem mais livres e poderem realizar seus sonhos e impactarem mais pessoas do que somente no âmbito onde elas estão inseridas. É isso, muito obrigado. Todo mundo me escuta? E daí o Jackson fica com o microfone ali, certo? Que daí ele vai respondendo e o pessoal de casa vai ouvindo ele, e vocês também. E nós aqui, a gente está com o microfoninho e eu vou passando o microfoninho para a banca, certo? Tá, já que eu estou monopolizando... Você está batinado, né? Agora? Exato, a ideia é essa. Quantas pessoas você conversou? Com quantas pessoas você conversou para chegar à conclusão de que tem pessoas com mestrado, doutorado, que estão precisando da tua ajuda para fazer esse negócio? Os professores. Teus professores? Quantos? Sim. Quantos? Cerca de 10. Cerca de 10. Sim. Tá, você todos tem... com mestrado. Você tem esses dados tabulados? Mais ou menos. A tua entrevista foi
sistematizada, bonitinha? Não, foi em pessoal. Tá, foi uma conversa em pessoal. Isso. Tá, beleza. E eu não entendi o teu produto. Não entendeu? Não entendi. Eu quero entender o teu produto. O teu produto, ele é uma rede social, o teu produto é uma plataforma de cursos, o teu produto é uma terceirização de processos administrativos, porque você falou que o cara não vai pôr a mão na massa. Como é que ele vai criar um produto sem pôr a mão na massa? Eu não entendi. Eu preciso entender isso. Certo. É uma plataforma de lançamentos de pessoas especialistas nas suas áreas. Então, qualquer pessoa que seja CLT, que tenha qualificação e experiência no mercado, ela pode ter um produto digital lançado de alguma área que ela domina e, ao invés de ela gastar tempo aprendendo sobre marketing, sobre design, sobre edição, sobre gravação, a gente pula essa etapa e parte para a parte onde a gente vai fazer toda a gravação, estruturação e lançamento dela na internet. Então, para a hospedagem do material, necessariamente não precisa criar, porque já existem plataformas como Wi-Fi, Hotmart e outras que já fazem isso. E todo pagamento que for feito de pessoas que terem acesso ao produto por meio do tráfego pago, vão fazer os pagamentos por meio da plataforma. E quem vai ter esse controle é a gente. Então, por meio da plataforma, a gente vai saber quanto foi vendido, quantas pessoas alcançaram, vamos poder, com esses dados, fazer... esqueci agora o nome da palavra, mas de pessoas que clicaram no link, que tiveram acesso, que colocaram no carrinho, mas não finalizaram a venda, e tentar reverter. Então, ele não vai ter essa dor de cabeça de ficar gerenciando isso, quem vai fazer isso tudo é a gente. Tá, desculpa, só para colocar um ponto que eu não me liguei, certo? A gente vai simular o real, né? Você está respondendo demais, certo? A resposta está muito longa, a resposta está maior do que o pitch, certo? A resposta tem que ser objetiva, curta e grossa, certo? Tá. É isso. E a gente, então, agora vamos começar a cronometrar as respostas. Quanto tempo que a gente vai dar para a resposta? 30 segundos? 30 segundos, tá bom? Então, a gente vai cronometrar a resposta. Marca 30 segundos aí, certo? Aí, então, tipo... Não. Eu acho que para cada pergunta. Então, tipo, o membro da banca faz a pergunta, ele tem 30 segundos. Isso, para não ficar muita coisa. Beleza? Pode ser? Vamos fazer assim? Tudo bem? Então, não ficou clara propriamente como que é o produto de vocês, apesar de você estar tentando responder, mas eu tenho uma questão, se ele serve para todos, como que você vai conseguir comunicar essa tua plataforma? Será que não seria melhor você ter um público mais dirigido? Ele não serve para todos. São direcionados a pessoas com experiência no mercado, com capacidade técnica. Eu me refiro a pessoas que têm mestrado, doutorado, e pessoas que estão trabalhando em alguma área estratégica em alguma empresa. Então, não é tipo a pessoa que está trabalhando como, sei lá, vendendo bala na rua, por exemplo. Não se aplica a esse público. Se aplica a pessoas que têm algum conhecimento específico, que talvez elas já trabalhem como professores na área, mas que a gente pudesse montar algo mais direcionado para um público específico usando esse conhecimento. Ok. O meu não é bem uma pergunta, mas é mais um conselho para vocês, tá? Quando você falar sobre pesquisa, né, ou até mesmo depois que você, às vezes, vai trazer uma apresentação e na tela vai estar algum dado de pesquisa... MVP, você fala. Você tem que mostrar a fonte. Você tem que dizer de onde você está obtendo aquele dado, aquela informação, tá? Porque senão fica muito complicado enfim, e difícil passar credibilidade sem mostrar a fonte, tá? É só mais essa consideração. O meu não é também uma pergunta, mas eu diria que no todo está confuso. Então, isso precisa ser repensado, organizado, bem estruturado. Pareceu que é algo para todos, você disse que não é para todos, daí eu fiquei pensando, realmente, se eu estou insatisfeita no trabalho, é para mim? Não, não é. Se eu entendi que não é. Se eu quiser colocar um produto no mercado, mas toda pessoa insatisfeita quer colocar um produto no mercado, que tipo de dor vocês vão resolver e se propõem a resolver?
Isso é algo que eu não consegui identificar claramente, então precisa ficar atento. Treino, tá? Já quero deixar uma dica. Tá? Pitch é treino. Então, essa questão do tempo, ela é fundamental. Tá? Então, treinem o pitch várias e várias vezes, tá bom? Também não ficou claro para mim. E eu queria saber de onde surgiu a ideia, qual que é a tua formação e os membros da equipe, quem são e as áreas de atuação. Eu sou da área de economia, temos membros que são da área de desenvolvimento de sistemas, direito, design e também economia. A ideia surgiu a partir de experiências próprias minhas com pessoas que investiram muito na carreira e eles se sentem insatisfeitas com os resultados disso e quanto que demora para receber promoções ou conseguirem viver os sonhos investindo somente em educação. Deixa eu ir aqui na frente para o pessoal me ver também, tá? Eu vou dar uma dica. Nossa. Tá do lado, né? É só pegar o microfone. Gente, vou abaixar aqui para não dar microfone. Uma dica para vocês que eu não comentei antes, tá? Já chega diretão, assim, ó, nós temos um problema, sugestão, tá? Nosso problema é esse. Eu entendi o que vocês querem fazer. Tá? Você entendeu? Entendi. Boa, pelo menos alguém entendeu. Entendeu também? Só que, assim, tenta achar dica, tá? Sugestão. Tenta achar o pessoal dos encapsulados, que já faz pronto, sabe? Tu tem a ideia, daí o pessoal só bota em cápsulas e vende. Tem tipo uma Hotmart que faz isso. Tá? Eu acho que eu me espelharia nisso, tá certo? O que dá para fazer? Gente, começa pelo problema. Nós temos um problema tão grande e eu não colocaria pessoas com CLT, nada disso, eu tiraria fora. Tem um problema tão grande que tem gente querendo entrar na internet, a internet é o nosso mundo, e a partir dali nós temos uma solução para quem quiser entrar na internet, tem conhecimento, mas não sabe como fazer. Nossa solução é essa. Certo? Certo. Obrigado, gente. Pronto, Acabou? rapaz, acabou. Aprovado? Muito obrigado, tá aprovado. Pessoal, é isso aí. O espírito é esse. Então, vocês entenderem? Ele ficou chateado, a gente não elogiou, mas a ideia não é elogiar, não, tá? A ideia é criticar para melhorar. O elogio tem que vir no dia da banca final, lá no pitch, certo? O cara que ganhar o primeiro lugar vai ser muito elogiado, com certeza. Então, vocês têm que fazer isso, pensar, tipo, onde que é o momento que você vai querer tudo de bom. True D, é isso? Digital Data Driven. É esse? Ó, Aline, Carlos e Enzo. Tá. Boa tarde a todos. A TrueD é uma plataforma de visualização digital, é um espaço onde a gente transforma ambientes reais, como esse prédio ou uma fábrica, e a gente leva isso para o universo digital, transformando isso num modelo 3D imersivo e interativo. A ideia da ferramenta é facilitar tomadas de decisões, onde equipes, por exemplo, que estão na Alemanha, conseguem interagir com equipes de engenharia que estão no Brasil, e eles podem tomar decisões mais assertivas, agilizando, ganhando tempo e economizando. A ideia da ferramenta futura é incluir a questão de gêmeos digitais completa, como inteligência artificial, dados, né, de produção, de processo, de sensores, e transformar isso realmente num gêmeo digital completo, né? A ideia de negócio, basicamente, a gente cobraria um setup inicial, onde a gente pega os dados do cliente, ou a gente cria esses dados, né, como escaneamento 3D, modelo 3D, plantas 2D e imagens 360, e a gente, então, teria esse custo inicial e mais uma assinatura, uma licença anual, onde a gente vai garantir suporte e a hospedagem do ambiente digital. Então, basicamente, isso surgiu da nossa experiência, né, com a digitalização 3D, escaneamento 3D, e a gente percebeu que, além de serem dados onde muitas vezes as empresas não conseguem manipular, por serem dados pesados, precisarem de softwares específicos,
a gente vai resolver isso armazenando isso numa nuvem. Então, sempre estaria atualizada, né, sem deficiência de versões, e a gente teria uma planta atualizada onde podem ser tomadas diversas decisões baseadas em certezas. Basicamente é isso. Carlos, eu fiquei com dúvida. Vocês vão produzir uma planta, por exemplo, desse prédio aqui 3D, mas aí a partir do momento dessa planta produzida, qual é a funcionalidade disso para o cliente que solicitou esse produto? A gente pode trabalhar com uma planta que o cliente fornecer para a gente. Então, por exemplo, se a PUC tem esse modelo 3D, a gente vai inserir ele numa plataforma para eles visualizarem. Ou a gente pode vir aqui, fazer a digitalização e criar esse ambiente e inserir nessa plataforma. A ferramenta principal é a plataforma. Então, ela engloba diversos formatos de arquivos, não só um 3D, né? Com 2D e documentações também. Seria uma plataforma de armazenamento do modelo? Não é uma plataforma colaborativa, de visualização. Então, a gente conseguiria visualizar isso aqui na nuvem, né, sem necessidade de softwares específicos, e só acessar e ver. Então, é uma plataforma de visualização, como um tour virtual, digamos. Eu só queria entender como que você vai medir a acurácia disso, uma vez que você está dizendo que o cara que está numa planta industrial lá na Alemanha e deu lá um problema, isso pode ser resolvido dessa forma. Então, como que vocês vão garantir ou medir essa acurácia dessa prestação de serviço? A gente tem o setup inicial, que seria a gente deixar tudo em dia. Então, com o escaneamento 3D, o escaneamento 3D ele torna tudo isso aqui perfeitamente do jeito que é. E daí o modelo 3D a gente sobrepõe nesse escaneamento 3D e atualiza a planta 3D. Então, assim, quando tem que ter um processo, né, um procedimento, que quando o cliente atualizar alguma coisa, a gente vai fornecer um serviço de atualização dessa planta também. Então, existe um processo, né? Mais uma. Você já teve feedback, já apresentou isso para quem? Os feedbacks iniciais foram essas questões de não conseguir usar uma nuvem de pontos, né, que é o produto de um scanner 3D, por serem pesados e necessitarem de softwares específicos. Então, o feedback veio disso, né, de ter uma deficiência de, o meu diretor precisa ver, mas ele não tem o software. Então, acontece muito isso, né? Principalmente quando são multidisciplinares e diversos locais, né? Pessoal, é só acho que uma contribuição, até de um modo geral, eu tenho sentido um pouco de falta da abordagem em relação ao problema. Talvez tenha ficado vaga a solução, porque a gente ainda nem entendeu que problema vocês identificaram para propor essa solução. Então, pensem em abordar isso também na apresentação de vocês, tá? Então, como que vocês pretendem escalar E outra coisa é qual é a sua equipe, né? Tá. Qual a formação de vocês? Referente à escala, cada empresa teria uma máquina virtual separada. Então, a NVIDIA ela possui um programa chamado NVIDIA Inception, que é focado em startups. Então, eles fornecem equipamentos com um custo mais baixo, né? A gente tem que ter um faturamento com limite, e a gente seria assim, né? Separado, cada equipamento para uma empresa, basicamente. E referente à equipe, sou eu, Carlos, eu sou da engenharia elétrica, tem o Enzo, que é da engenharia de computação, e tem a Aline, que está online hoje, é da área de negócios. Você está falando de um gêmeo digital aí, né? E eu queria saber o nível de interação que eu, de repente, posso ter com esse gêmeo digital para poder ter as análises, as respostas, para otimizar o meu processo, enfim, para fazer o trabalho de engenharia. O gêmeo digital vai ser baseado em uma plataforma da NVIDIA chamada Omniverse. Ela tem diversos conectores com softwares, por exemplo, AutoCAD, Revit, Maya, qualquer software de modelagem, que o que a gente atualizar em tempo real, ela acaba atualizando com esses conectores no Omniverse.
Então, qualquer atualização que eu faça na elétrica, na hidráulica, vai ser atualizado em tempo real também na plataforma online. Minha dúvida é o seguinte. Vendo a tua apresentação e entendendo o que você está propondo, eu lembrei de uma empresa que, esses tempos atrás, eu soube de uma situação específica dela. Tem uma planta em Curitiba, estou montando um centro de logística em São José dos Pinhais, e tem uma planta em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, outra em Farroupilha, certo? São umas 3 plantas espalhadas, mas todo mundo vai mandar coisa para São José dos Pinhais. O centro logístico de São José dos Pinhais está sendo construído, está sendo montado, e eu quero saber se o sistema de vocês conseguem monitorar em full time essa construção para que todos os executivos nas diversas plantas consigam ver e opinar e dizer se a coisa está indo como esperava ou não. Só voltando na questão que a Jenny colocou para nós ali, não entendemos bem o problema. Eu quero saber se esse tipo de problema se resolve, certo? De permitir o acompanhamento, o monitoramento da execução de um projeto de uma empresa. Existem 2 possibilidades que eu visualizei aqui. Uma é ter câmeras vinculadas dentro dessa plataforma, que é tranquilo de fazer, e outra é fazendo uma digitalização periódica. Por exemplo, uma vez a cada 15 dias, vou lá com uma câmera 360, o scanner 3D, e faço essa atualização em real time. Não é just in time, mas tem uma periodicidade que a gente pode atualizar. Tem uma colocação aqui para fazer. Você já veio com o pitch pronto, né? De casa. Mas tem um detalhe, você trabalha na área, e aí você pode dizer assim, ó, a minha empresa surgiu lá em 2015, e de lá até hoje a gente cresceu tantos %, e agora a gente quer dar esse up, e eu quero criar startup para esse outro foco aqui, e a gente cresceu 50%, 100% e faturamos tanto, ou algo parecido. Isso já brilha os olhos de cara, assim. Sabe, isso é interessante para todos daí. Eu tenho uma startup que trabalha com captura de realidade, então eu já trabalho com escaneamento 3D, modelagem 3D, tudo que é voltado à captura de realidade, que é trazer esse mundo digital físico para o digital. Então, vendo isso, eu decidi criar essa ferramenta que acaba com muitos problemas que eu tenho até para vender os meus produtos. Seria principalmente questão de softwares e peso de máquina, a máquina tem que ser robusta. Obrigado. Tá. A próxima equipe é a Noex. A equipe é Alan, Rosane, Heitor, Gustavo e Gabriel. Quem que vai apresentar a Noex? A Noex está em casa? Ok. Olá, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Eu me chamo Rosane, faço parte da equipe Noex. E o nosso pitch hoje se refere aqui a um produto que nós percebemos que as pessoas estão muito necessitadas dele, né? As pessoas estão se sentindo muito inseguras, não estão conseguindo o passo a passo do seu dia, e daí nós então pensamos nesse aplicativo onde ajudaria as pessoas a manter a sua rotina, seja ela a necessidade qual for. Então, dieta, ou então pessoas com ansiedade, nós iríamos acoplar ao nosso software, nosso app, né, uma inteligência artificial que, além das nossas conduções, ela ajudaria as pessoas com as perguntas que elas mesmas fizerem. Então, esse é o nosso produto, nós somos uma equipe multidisciplinar, eu que sou enfermeira, o Alan, que é desenvolvedor, a Gabriela, que é advogada, e temos o Gustavo também, que é desenvolvedor. Então, nós percebemos essa necessidade do mercado e decidimos atacar nessa área. Então, a gente vai fazer um serviço de mensageria para essas pessoas, então elas vão receber todos os dias algo dentro do problema delas, a gente vai fechar um pouquinho esse escopo, né, para dar a elas um ânimo dia a dia, e também os psicólogos e psiquiatras vão poder verificar se o nosso software seria interessante para essas pessoas. O nosso
Nossa pesquisa de mercado mostrou que existem seis outros aplicativos parecidos com o nosso que nós vamos desenvolver, só que nenhum deles tem essa conectividade com a inteligência artificial e o serviço de mensageria que eles entregam é muito pequeno. Então, foi aí que nós decidimos atacar nessa área. E também queria falar para vocês, né, que como é que nós vamos verificar a necessidade desse produto? Seria junto às faculdades e os alunos de psicologia e de psiquiatria nos ajudariam a chegar nesse produto de uma forma mais perfeita possível. Tá ok? Vou começar porque eu ia falar uma coisa antes. Você é enfermeira e você conhece o que eu vou falar para você. Tá bom? Noex é um remédio. Você escolheu um nome que não já é Noex é o nome de um medicamento. Então, eu queria saber, primeiro, de onde saiu o nome, certo? E aí vocês vão ter que dar uma olhada na possibilidade de utilizar esse nome para a finalidade que vocês pretendem, porque tudo vai depender de como que é o registro de marcas desse nome, certo? Então, esse nome já existe no mercado. E a segunda pergunta eu não entendi como que você vai monetizar isso. Como é que eu vou investir no teu trabalho? É bonito, tá? Então, começando assim, ó, a ideia é boa, a intenção é boa, é super legal. Mas por que eu vou colocar meu dinheiro aí? Que retorno que eu vou ter, certo? Dentro dessa tua proposta. Eu não consegui visualizar dentro do teu pitch qualquer possibilidade de retorno financeiro. Tá, ok. Então, sobre o nome, eu já entrei nessa equipe com esse nome, né? A pessoa, o líder do grupo já colocou esse nome. E sobre a monetização, então, as pessoas seriam descontadas em seus cartões de crédito uma parcela para utilizar o nosso aplicativo. Rosane, a Pois dor, não. assim, me parece mais claro do que o público-alvo, tá? Eu não entendi quem é esse público-alvo, se ele está claro para vocês, se vocês já alcançaram esse público, já tiveram algum retorno aí desse público. Professor, a gente ainda não teve a oportunidade, por tempo mesmo, né, de chegar junto com essas pessoas todas. Foi como eu comentei, né, serão os alunos de psicologia e psiquiatria que vão nos ajudar na melhor condução, né, desse aplicativo, né, mas as pessoas realmente, como enfermeira, eu sei que elas existem, mas a gente está num momento aqui de outros desenvolvimentos até chegar nisso. Minha pergunta é como, né, que você utilizando, ou como que você vai conseguir os estudantes de psicologia para que façam esse serviço para vocês? Não, Não eles vai não. gerar um custo aí para o negócio? Nós vamos fazer formulários, professor, e eles vão nos ajudar a conduzir esse trabalho dentro da visão deles de profissional, né? Então, a gente vai verificar se trabalhar com obeso seria uma boa condução nesse primeiro momento, e a gente pode ir escalonando, né? Então, ansiedade e obesidade foi o que nós pensamos inicialmente, mas é óbvio que vão existir outros caminhos, e essas pesquisas que os estudantes vão responder é que vão nos ajudar. No meu caso, é mais um comentário, Rosane. Pois não. Você começa falando que são pessoas que precisam de ajuda no passo a passo na rotina, né? Para mim, isso ficou muito, muito, muito vago. Sim. Então, acho que para vocês irem em frente, aí é preciso deixar muito claro, né? Eu acho que tanto a dor quanto o que ela envolve, né? Para mim não ficou claro porque cabe aí uma imensidão da modernidade naquilo que você falou, tá? Muito obrigada, professora, pela sua ajuda, né? Que a gente está aqui realmente para aprender. Infelizmente, eu tenho que dizer a todos vocês aqui que foi uma iniciativa minha de colocar esse pitch aqui, porque eu queria participar disso, né? Então, eu sabia que as críticas viriam, mas a gente sente assim que a equipe não está coesa ainda. Mas eu não poderia perder a oportunidade de ouvir as críticas de vocês e de verificar realmente aonde eu poderia melhorar. Eu queria esse momento, eu queria fazer parte disso, embora a minha equipe não mostrou esse engajamento. Eu agradeço essa oportunidade a todos vocês. Bom, eu tenho uma colocação aqui.
Seguinte, eu tinha já uma startup parecida com essa lá em Maringá. Uhum. A Unimed ficou interessada, mas daí era tão complexo o trabalho que a gente não conseguiu nem desenvolver, nem com 5 desenvolvedores. Outra coisa, para quem está aqui presente também, o professor comentou uma situação importante, que passou em branco. Nome, gente, pesquisa se esse nome está disponível, senão vocês já vão queimar a startup de vocês na saída. Tá? Ninguém vai dar pontinho para a startup que o nome já está patenteado. Tá bom? E foco, também não ficou claro o foco de vocês, né? Assim, tipo, eu vou trabalhar com o que, né? Ficou um pouquinho claro. E talvez a Unimed seja um cliente, sim, potencial. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Então, como eu disse, né, a minha ideia inicial seria investir em pessoas com ansiedade, que eu entendo assim que é a curva ABC hoje dos convênios, né, são pessoas que realmente não conseguiram, depois da pandemia, não ser seguidas por psicólogos e tudo mais, né? E as pessoas obesas, que a gente sabe que é uma doença progressiva, e que precisa de ajuda step by step. Ok, brigadão, Rosane. Então, eu que agradeço a recebeu os oportunidade, feedbacks. pessoal. Muito obrigada, Agora, tá? entendeu o processo? Na próxima você já sabe o que você tem que fazer mais. Com Beleza? certeza. Obrigada, Bom, vamos tá? lá, pessoal. Seguindo, então, agora nós vamos para a quarta equipe, que é a National Direct Publishing. Alexandre, Amanda, Daisy, Frederico e Giovanni. Quem que vai apresentar? Externa também? Beleza. Boa tarde. Eu sou o Alexandre, um dos membros da National Direct Publishing, NDP. O nome ainda em pensamento. Nós temos um problema, né? Qual que é a dor que nós vamos resolver? Buscamos resolver. A dificuldade de autores independentes que querem publicar o seu livro, né? Eles têm essa dificuldade de publicar, vender e divulgar o livro. Então, a nossa ideia é uma plataforma que vai possibilitar justamente isso, né? Ela vai ser acessível e completa, com várias funcionalidades para o autor de um livro publicar e já vender. A primeira coisa, que na nossa plataforma, a homepage já vai ser uma área voltada para o leitor, em questão de ser uma área de venda de livros, onde vão estar os livros dos nossos autores que eles publicaram na nossa plataforma. E na nossa plataforma também, a gente vai ter a área do autor, que vai ser uma área com várias ferramentas de formatação e também de estatísticas de venda em mercado. É lá onde ele vai fazer a formatação do livro dele para deixar disponível tanto em e-book quanto também em livro físico, o livro dele na nossa loja. E como funciona essa questão do livro físico? O livro físico, ele vai ser print on demand, ou seja, ele só vai ser impresso, produzido, quando já existe uma compra dele. Então, a gente não vai ter a questão de custo com depósito, por exemplo. E isso vai ser feito a partir de terceiros, a partir de parceiros que vão nos ajudar nisso, né? Com um parceiro em potencial, a gente está visando a Amazon. Se a gente não conseguir a Amazon, às vezes a gente pode ver com outras publicadoras, gráficas. E dentro das funcionalidades ali na nossa plataforma, a gente vai ter a aba Publique o seu livro com os nossos serviços para o autor, que vai ser a publicação grátis, a revisão mais publicação, que já não é um serviço grátis, e também a criação de arte. Tudo isso para auxiliar o nosso autor, né? A gente também vai ter para o leitor uma filtragem de gênero, para ele ver os gêneros que ele quer ver na nossa plataforma. Vai ter indicações também. E seria mais ou menos isso. Obrigado pelo tempo. Começando por mim agora, vamos lá. Dúvida que não quer calar. Por que eu faria com você e não com a Amazon? Porque a gente vai ter uma linguagem diferente. A gente vai focar também não só em ter uma loja, mas ter uma comunidade. Onde nessa comunidade, o autor
ele vai ter mais espaço com o próprio público. Por exemplo, nós pensamos em comunidades online como o Discord, pensamos em fazer eventos, que é muito mais do que simplesmente você colocar o seu livro na Amazon, entende? Você vai ter um apoio de comunidade. Ok, eu tenho duas perguntas, ou três talvez. Primeiro é, de onde surgiu essa necessidade, onde que vocês identificaram essa dor? Qual é a equipe, tá? A formação aí de vocês? E tamanho de mercado? Bom, a necessidade, a gente viu por necessidade pessoal mesmo, eu fazendo pesquisas de como funciona o KDC da Amazon. E vi ali o potencial mercado, que é um mercado muito grande, só que no KDC, às vezes, ele é utilizado de outra forma, para livros de colorir, e não livros de conteúdo mesmo, né, de fantasias. E daí, eu esqueci as outras duas perguntas, peço perdão, você conseguiria repetir? A equipe? A equipe. Nossa equipe, sou eu, Alexandre, a Amanda, o Frederico, o Giovanni e a Deise. Todos nós somos estudantes de psicologia aqui no campus de Toledo. Eu pessoalmente acho, assim, acho que existem plataformas que editam os livros, né? Da mesma forma como vocês estão colocando. Eu, pessoalmente, acho que vocês deveriam focar mais nessa questão da comunidade, né? E não entrar com mais um concorrente. Senão vai ficar uma plataforma tão complexa para vocês construírem essa plataforma, já que todo mundo aí é de psicologia, vocês precisavam ter pessoas mais da área técnica, né, para executar isso. Então, pensem em deixar um pouco mais enxuto como ideia. Eu acho que é muito complexo. Tem? Uma dica. A gente já tem até um protótipo do nosso serviço, da nossa plataforma, que foi feito através da inteligência artificial mesmo. Então, o que seria o próximo passo? O próximo passo seria realmente ver um parceiro da área de desenvolvimento para dar uma refinada nisso. E a gente também foca na unificação de vários serviços na mesma plataforma. O que a gente vê, tipo, tem uma plataforma de publicação, tem uma plataforma de edição, tem uma plataforma de tal coisa e criação de arte, mas tudo isso não unificado. É uma plataforma e tanto, é um trabalhão significativo. De fato, precisa de programadores, precisa de pessoal de vendas, né? Vai precisar de um marketing bom, marketing digital bom. Então, vocês estão focados na base do processo, certo? Então, nós da psicologia entendemos que as pessoas precisam desse apoio, dessa comunidade, desse suporte. A Amazon é uma coisa muito fria, certo? Eu tenho livro publicado da Amazon, deu zero problema, zero trabalho, mas também vendi zero unidade. Então, tipo, né? Se você falar que você vai resolver isso e eu vou vender, eu vou fazer com você, certo? Uhum. Mas se fosse pensar só para edição, para publicar, certo? Para fazer, preciso ter uma edição, uma publicação, por exemplo, a Amazon me atende muito bem, rapidamente, certo? Está lá, plataforma de venda, mundialmente, certo? Está lá disponível. Então, como você falou assim, não, a gente não vai ser frio como a Amazon, certo? Só que daí você vai ter problemas de escala, porque para você ser quente, você tem que estar próximo. E aí eu acho que vai ser complicado de fazer toda essa escala aí, mas não perde esperança, não. Tá? Foca, segue trabalhando, melhora o pitch, aprimora o produto e tenta trazer para a equipe novas expertises, certo? Eu acho que é importante. Sim, eu entendo essa limitação da expertise da própria equipe nossa, né? Somos 5 estudantes de psicologia, mas sobre a questão da comunidade, a escala, a gente pensa justamente o Discord como uma plataforma para isso, porque eu não sei se você é familiar com o aplicativo, mas você pode criar uma comunidade altamente customizável. Por exemplo, dentro do mesmo servidor, eu posso criar uma comunidade que vai falar só sobre livros de tal autor, né, ou de tal gênero. Então, isso também acaba agrupando uma comunidade para ela não ficar tão aos ares, vamos assim dizer.
Beleza. Só um último comentário, vai ficar por comentário, você não precisa responder, tá, Alexandre? Então, você já definiu bem o nicho e o público-alvo teu. Porque eu, certo, conheço o Discord, certo? Já mexi com ele. Mas eu não faço parte da comunidade, não mexo lá, certo? Não faço parte, não quero fazer parte, certo? Então, você definiu um público-alvo, certo? Você definiu um perfil. E aí, beleza, certo? Você vai atacar esse perfil, vai trabalhar com esse perfil. Então, é importante porque isso vai te ajudar na persona, certo? Então, se você já tem um perfil de pessoa... Porque para mim, quando você fala, vamos promover um evento, eu já pensei num coffee, já pensei, certo, lá num negocinho que todo mundo vai ver, um vernissage, que eu vou ter contato com as pessoas, dar autógrafo no meu livro, certo? Mas você vai fazer um evento online que cada um vai estar sentadão na sua casa, fazendo um negócio, discutindo, certo, o livro, a publicação. Então, é um outro perfil, é um outro público, eu acho que é interessante que você feche bem essa questão da persona. Beleza? Valeu. Beleza. Então, Muito obrigado. vamos seguir. Ok? Agora é a última equipe, mas não significa que acabou, tá? São só 3h17 ainda, tá cedo. Após a apresentação da última equipe, a gente vai fazer uma rodada aqui, certo, dos mentores, para todo mundo, das nossas percepções, ok? Geral, tá? Daí não focando cada um de vocês. Só para dar lá aquelas dicasinhas para vocês seguirem. E aquelas equipes que estão ali escrevendo pitch, estão fazendo... a gente senta mesa por mesa daí e faz aquela conversa mais pessoal, e quem está online, tem gente online para ajudar vocês. Quinta e penúltima equipe, na Grasshopper, acho que é assim que pronuncia, é o Caio, o Miguel, o Marcos, Bruno e o Honorato. Turma daqui? Boa tarde a todo mundo, eu sou o Caio Proença e vim aqui perguntar hoje para vocês, alunos, se estão cansados de fazer parte de quiz online na faculdade e não ter nem chance de ganhar, ou se vocês, professores e mentores, notam que os seus alunos ficam meio desmotivados durante o quiz e acabam perdendo um pouco de engajamento. Se vocês se identificam com alguma dessas duas opções, eu tenho aqui uma proposta para vocês. Eu me identifico com a primeira, estou desde 2020 na faculdade, 5 anos já participando de vários Kahoots que teve, e nunca ganhei nenhum. Eu sou ruim? Talvez. Mas o ponto é, aqui mesmo no PIBEP, nos primeiros encontros, teve o Mente, foi super divertido, valia um prêmiozinho, então todo mundo participou. E na primeira pergunta eu já fui rápido pra caramba, fiquei lá no pódio, mas na segunda e na terceira demorei um pouco mais para responder e fui lá para baixo, fiquei em 10º. Pô, muito legal, só que foi me desanimando, tanto que na segunda vez que teve o Mente, eu já participei meio assim, sabendo que o objetivo ia ser o mesmo, eu ia perder no fim. E por que disso? Tanto o Mente quanto o Kahoot, que é outra plataforma de quiz online, só usam duas variáveis, que é a resposta, é claro, e a velocidade que o aluno responde. E é aqui que a gente entra com o Grasp. O Grasp é uma plataforma de quiz online gamificado, onde o objetivo dele é a diversão do aluno até o final, é trazer esse engajamento do aluno durante todo o quiz e não perder ele no meio porque ele ficou lá em 10º e não consegue voltar. E como que a gente vai fazer isso? Com elementos de gamificação mais avançadas, não só ter velocidade e acerto, mas talvez o aluno ganhe cartas se ele errar. E aí essa carta aumenta os pontos dele na próxima resposta, tira uma opção que é incorreta, ou o tempo dele conta como se fosse tempo máximo. Podem ter várias ideias para essas cartas, e também questões de gamificação mais avançadas, como se ele estiver muito longe, ganhar mais pontos para dar aquela empurradinha assim, para que o objetivo final seja manter ele engajado até o final. Os dois maiores do mercado hoje em dia é o Kahoot e o Mente, conforme dito anteriormente. O Kahoot, só ano passado, teve 8 milhões de professores que fizeram um quiz no Kahoot. Em 2020, eles mesmos publicaram essa informação que são mensalmente, na média, são de 250 assinantes do Kahoot. Então, tem um público muito grande para isso, e é por isso que o Grasp inicialmente vai ter a forma mais básica gratuita, e vai ter planos daí com features mais avançadas de gamificação, modos e tudo mais, pagos numa espécie de freemium. E, estourando o tempo, eu agradeço a oportunidade. Eu achei muito legal, porque assim, eu entendi a dor, né?
entendi a ideia, o que não ficou muito claro para mim foi só a solução. Como nós, professores, a gente usa, né, essas ferramentas, realmente a gente percebe que às vezes os alunos vão ficando desmotivados porque não conseguem realmente ganhar, e eu imaginei que você ia vir com alguma proposta de alguma coisa que ele podia ganhar. Aí depois você foi para a solução, mas eu não entendi muito bem a solução. O nosso é um aplicativo de quiz online, o GraphP é uma plataforma de quiz online, só que com ferramentas a mais na área de gamificação, não levando só resposta certa e tempo. Então vai ter outras partes de gamificações mais avançadas, outros estímulos e feedbacks visuais e auditivos para que essa gamificação, um quiz online mais gamificado, que a pessoa fica até o final se divertindo, como se fosse um quiz misturado com Uno, que a pessoa consegue se divertir e competir até o final. A minha pergunta é com relação à monetização disso, né? Já que você falou aí de uma escalabilidade, como que vocês vão ganhar dinheiro com isso? E eu imagino que vocês já tenham rodado um MVP disso aí, como que foi? O nosso MVP a gente está terminando exatamente nessa semana, terça-feira, para a gente ter ele funcionando online já. Então a gente vai testar daí com o público mesmo, tanto dentro de sala de aula, informalmente, quanto a gente já tem uma professora que quer levar para uma palestra, e daí na parte de monetização, inicialmente é um freemium, inicialmente a parte mais simples gratuita, e depois a gente vai adicionando features que daí aí sim entram num plano. Então entra a parte de precisar de ajuda de mentores na parte da monetização. Então, parabéns, eu achei que você foi bem claro aí na explicação, realmente abre aí um pouco de dúvida quando você pega e diz que vai gamificar, porque a gente tenta imaginar o que seriam esses games, né? Então, você fala lá de bonificações, mas se ele errou, como que ele vai ganhar a bonificação? Então, entender, deixar um pouco mais claro esse processo, acredito, claro, que na apresentação, com imagens e tudo mais, isso fique bem claro. Então, acho que tá no caminho, tá? Parabéns. Obrigado. Eu achei também, Caio, que você foi didático, como a Kelly colocou, e aí reforço mesmo a colocação do Paulinho, né? Isso precisa ficar bem mais claro daí para a entrega do pitch, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Eu posso ter me distraído se você falou, peço desculpas, mas a equipe, qual que é o perfil? Eu não falei da equipe, são 5 desenvolvedores do curso de jogos, então são 2 programadores e 3 artistas. Essa pergunta é importante pelo produto que você está desenvolvendo, certo? Sim. Então, eu fiquei nessa dúvida, você não tinha dito não, né? Não. Então, bota no pitch. Tá bom. Tá? A equipe está bem alinhada com o propósito, certo? Está bem alinhada com o propósito, acho que está bacana. Obrigado. 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 Vamos lá. Então, agora é a última equipe. A equipe protocolo, não sei se é Florence ou se é Florence, certo? Sabe o nome, certo? Gislaine, Victor, Marcela, Kleber. Oi, pessoal, eu sou a Lene. Acredito que os mentores já me conheçam, vocês talvez não. Hoje eu estou aqui para apresentar uma ideia nova para vocês, mas antes eu gostaria de começar, na verdade, trazendo para vocês um dado. Em dezembro de 2024, um rapaz chamado José Augusto Mota da Silva faleceu numa unidade de pronto atendimento do Rio de Janeiro. E ele faleceu devido a uma falha da triagem. Então, a equipe fez a triagem, não identificou a gravidade do caso dele, e ele foi levado para a espera como um paciente não grave. E ele morreu após algumas horas na sala de espera. E aí, o que eu trago para vocês é que, apesar de parecer um caso isolado, isso é um caso que acontece com muita frequência. Em 2024, nós tivemos 2.363 casos de mortes por erros técnicos na parte da medicina. E isso se dá, muitas vezes, por erros sistêmicos dentro dos hospitais e unidades de pronto atendimento, o que se inicia, em sua grande maioria, no momento da triagem. Então, a triagem hoje no Brasil, ela é feita através do protocolo de Manchester. Então, o paciente chega na UPA, passa por um enfermeiro, e esse enfermeiro classifica ele como grave, não grave, e assim por diante. E a nossa solução é o protocolo Florence, que é uma atualização muito melhorada de um sistema de gerenciamento de fila dentro das unidades. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? O nosso sistema funciona de maneira bem intuitiva.
O enfermeiro imputa as informações que ele já está acostumado a captar. Então, ele coloca tudo no nosso sistema, pressão arterial, saturação, nome, idade, possíveis comorbidades, e o nosso sistema, ele cria um score para essa pessoa, fazendo assim uma fila. Só que o nosso grande diferencial não é acabar com as filas, porque isso não é possível, a gente não consegue acabar com fila, porque isso não depende só de quão rápido as pessoas vão ser atendidas, mas também dos recursos. O nosso diferencial é que os pacientes com maior gravidade sejam atendidos primeiro. Então, a nossa fila, além de tudo, ela é dinâmica. Com o passar do tempo, o score da pessoa vai se atualizando e ela vai subindo na fila para que ninguém fique para sempre aguardando por atendimento. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, então nós temos, eu que sou estudante de administração, cuido de toda a parte da gestão, temos um estudante de medicina, uma estudante de engenharia biomédica, uma farmacêutica pós-graduanda em tecnologia da saúde e um programador com mais de 20 anos de experiência. Nós pretendemos entrar no mercado através do sistema SaaS, né, para que a gente consiga entrar com mais facilidade dentro das unidades de saúde. E no momento a gente está validando o nosso MVP e buscando a aprovação da primeira banca do PIBEP para conseguir colocar realmente o nosso protótipo dentro das unidades e testar, né, avaliar esse nosso sistema. E é isso. Está acostumada a apresentar. Muito bem pela apresentação. Tem um detalhezinho ali. Eu entendi o projeto de vocês, que a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que dá para dar um toquezinho mais assim, não na dor, mas na questão ali que você coloca de que forma você vai dizer assim, o cara tá tendo um ataque cardíaco. Beleza, vai apontar lá. Então já deveria trazer a dedução lá do enfermeiro e também o de vocês, né? Vocês chegaram a estudar sobre isso? Lembra que a gente comentou na outra aula sobre isso, no outro encontro? Vocês chegaram a melhorar isso? Como é que ficou? É que assim, na verdade, nosso protocolo, nosso sistema, né, a nossa empresa, ela foca na fila. Então, a gente quer administrar a fila. O diagnóstico, ele é uma parte que a gente não quer fazer por questões éticas e até porque o diagnóstico, além da subjetividade do enfermeiro que está ali no momento, ele depende de N outros fatores. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema de score por comorbidade. Então, se a pessoa é obesa, tem tantos anos, está com uma queixa há tanto tempo, ela sobe num score maior, mas depende do enfermeiro. Agora que você explicou, acho que eu entendi a pergunta que eu ia fazer. Porque eu estava pensando assim, eu gostei muito da apresentação também, assim, entendi a dor ali, a solução que vocês estão propondo, só que não tinha ficado muito claro, assim, qual que era a diferença da ideia de vocês para o que nós já temos de triagem num pronto atendimento, né? Eu, como tenho filho pequeno, vivo nessas triagens, então estou sempre lá na fila, e a gente às vezes olha outra pessoa que está na frente, parece que não é tão grave, mas... E você fica lá naquela ansiedade, né? Então eu entendo. Agora eu entendi que seria assim, porque quando você chega lá, eles vão classificar, é o verdinho, é o vermelho, é o amarelo, mas não separa por exemplo, tá amarelo, mas é obeso, e tem mais esse ou essa comorbidade, então dá uma numeração, seria tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não a cor, né, como é feito hoje com cor, seria isso? Isso, exatamente, porque a gente quer fazer uma combinação de fatores, porque da mesmo modo que eu posso entrar, eu, por exemplo, há 3 semanas atrás eu tive um infarto, eu tenho 21 anos, eu fui atleta minha vida toda e eu tive um infarto, então se eu chego numa unidade de pronto atendimento, talvez não seja visível, né, então para que a gente consiga fazer uma combinação de fatores que evite que essas mortes aconteçam, então no caso do José, ele chegou a se queixando de dor do pescoço e ele também estava tendo um infarto. Ele morreu por conta de um infarto. Então, são coisas invisíveis que a gente quer excluir. Agora fiquei chocado, então até meio perdi a minha... Pois é. Essa é uma dor, né? Tua. O pitch é de alto impacto, né? A gente já vai falar sobre isso. Eu vou trazer. Mas assim, Lene, parabéns, né, pelo pitch. Vocês já estão vislumbrando um possível parceiro que tope validar isso aí? Em que escala, em que tamanho que vai ser essa validação aí dessa tua solução aí para esse problema? Nós temos muitos players no mercado que fazem gestão hospitalar, gestão de prontuário, mas de fila de triagem a gente não tem nenhum. Como parceiro para colocar o nosso sistema, a Gabriela, uma das membros da nossa equipe, ela é pós-graduanda,
Então, ela está fazendo graduação com um professor que ele está dentro da administração do hospital universitário. Então, a gente pretende começar pelos nossos facilitadores, que são os hospitais vinculados à universidade mesmo, mas no momento, assim, a gente pretende expandir bastante. Minha pergunta é, parabéns, né? A apresentação muito boa. Como que vocês pretendem monetizar isso? Bom, a gente pretende fazer a venda do sistema SaaS, só que a monetização está sendo uma questão, porque assim, ao mesmo tempo que eu posso monetizar por paciente triado, eu também posso monetizar por mês, por unidades, por quantidade de enfermeiros dentro do sistema. Então, a gente está desenhando a melhor solução e eu acredito até que a gente vai ter diferentes modelos de monetização. Então, para hospitais públicos, talvez o sistema SaaS, e para clínicas ou hospitais assim, talvez por pacientes. Parabéns. Eu, na verdade, gostaria de enfatizar pontos que foram positivos, porque eu acho que isso ajuda outras equipes também, né? Então, quando você já começa dando uma informação tão impactante, depois foi sobre você mesma, né? Que deixou o Jefferson sem fala, mas você já começou com uma informação muito impactante, né? E aí você mostra o tipo de dor. Também foi feito um comparativo sobre algo que existe e algo que a equipe entende que pode acrescentar como diferencial, né? Então, acho que são coisas importantes da gente ressaltar. Você fala muito bem, se expressa muito bem, questões de oratória são muito importantes, e eu sempre digo para as equipes, né? Não é possível você falar, se expressar durante um pitch, sempre com o mesmo tom de voz, se você está falando sobre coisas diferentes dentro desse pitch. Então, acho que são pontos importantes a serem considerados, né, também para a entrega do que vocês têm conosco. Parabéns. Obrigada, prof. Ótimo. Agora, pessoal, começar, aí eu vou passar para os demais mentores, para o Juliano, em relação a um feedback geral, certo? Então, ok, cada equipe apresentou um grau de maturidade diferente, certo? Uma situação bastante específica de cada um. Para mim, a maioria ficou com pouca clareza quanto ao produto, certo? Então, o produto tem que ser mais claro, entender assim, o que você está propondo, né? O que você está resolvendo e tentar apresentar essa solução de uma maneira didática, certo? Você tem que entender o seguinte, a pessoa aqui da banca, certo, ou o teu investidor, ele não é da tua área, ele não sabe da tua ideia, certo? É a primeira vez que ele está ouvindo. Se ele tiver que tentar imaginar qual que é a aplicação do que você está propondo, ele já perdeu o resto do pitch. Porque enquanto ele está tentando visualizar isso, você está explicando outra coisa e ele está viajando, tentando entender o que você está querendo falar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. A professora Jenny depois provavelmente vai falar também online, mas ela tinha comentado já que ela estava sentindo falta da dor, certo? As duas últimas equipes trouxeram bem a dor, mas as demais, certo, não trouxeram a dor. Monetização é fundamental, a maioria não se preocupou com monetização, certo? Trouxeram de maneira vaga como monetizar. E a composição da equipe, certo? Porque é muito importante isso, certo? A equipe da galera da gamificação, certo? A hora que ele falou depois na pergunta qual que era, poxa, eu sou investidor, eu me sinto mais seguro, tá legal de investir nesses caras aqui, certo? Então, é importante que vocês arranjem tempo dentro desses 3 minutos para mostrar o potencial da equipe, certo? Isso é muito importante. Beleza? Eu senti falta, no geral, claro, tem exceções, agora como a da última equipe, mas eu senti falta de muita clareza sobre como surgiu a ideia. Eu acho que isso para nós é muito importante, né? Porque isso leva à identificação da dor e da solução. Então, eu acho bem importante também, quando assisto um pitch, perceber a passagem de um tema para outro, sabe? Que isso seja bem enfatizado. Porque, às vezes, quando a gente apresenta de uma maneira talvez menos planejada e tudo,
O nervosismo toma conta, né? A gente, às vezes, fala muito rápido e não presta atenção, não dá conta do que está falando e daí se perde. Então, acho que é bem importante que a passagem de um momento para outro dentro do pitch fique bem clara, né? Que daí eu entendo que o Bianchini chama de didática, e efetivamente é isso mesmo, ser didático, né? No vídeo que o Bianchini fez para vocês, ele foi super didático, né? Você foi muito didático na chamada, no convite que ele fez ontem. Ele, inclusive, ele deu uma pequena aula sobre hoje, no vídeo que ele mandou para vocês fazendo o convite, né, do nosso evento. Então, acho que prestar atenção nessas coisas. A Évary falou sobre isso, o Bianchini falou, o Juliano falou, mas tem que treinar bastante, né? Tem que treinar, não dá para se contentar com a primeira gravação, e prestar atenção em vocês mesmos quando vocês estão fazendo. Então, eu senti falta disso, mas acho que isso é normal na etapa que a gente está, né? O que a gente precisa é ser acessível para aprender. Ok, vou dar minha contribuição, né? Acho que mais até complementando um pouco o que o Juliano falou, né? Eu vou puxar um pouco para as questões visuais, né? Apesar de vocês estarem aqui nesse primeiro, nessa experiência do pitch só falando, na apresentação de vocês vão estar utilizando imagens. Então, apropriem-se de imagens para contar uma história, para fortalecer aquilo que vocês estão dizendo, né? Então, não adianta dizer assim que a gente tem algum problema climático no planeta. É mais fácil eu começar a mostrar o resultado desse problema climático, né? Quer dizer, vai reforçar e vai dar certeza daquilo que eu estou colocando. Se vocês trouxerem dados, né? Então, por exemplo, ela apresentou aí a questão lá de 2.000 e não sei quantas mortes, né? Ter uma tela com 2.000 e não sei quantas mortes escrita vai reforçar essa mensagem. Então, pensem que existe um casamento entre o que vocês estão falando e a tela que está aparecendo atrás. Então, essa composição vai dar uma força. Vocês estão construindo uma história. O pitch é uma historinha que vocês estão contando que tem começo, meio e fim. Então, tem que ser didático, tem que ser também impactante, né? Quer dizer, a pessoa tem que sentir aquela dor e, a partir daí, ela buscar o resultado. Tá? Então, tem aí um roteiro, mas pensem, né? Assim, os roteiros de filme também mudam, né? Existem filmes que começam com a última cena. Dá para começar com a última cena? Então, pensem que você está fazendo um roteiro. E a minha última dica é o seguinte: para verificar se você está tendo clareza, pegue uma pessoa, pode ser da sua família, sua avó, sua tia, alguém que não sabe do que você está fazendo, e faça o pitch com essa pessoa. Tá? E no final você vai ter um feedback bem legal, se está claro, se está didático o que você está propondo. Tá bom? É minha dica. Um abraço. Pessoal, eu concordo com tudo que o Paulinho falou, e eu acho que de todas as apresentações, assim, numa síntese de interpretação minha, eu senti também a mesma coisa, a dificuldade de entender, assim, de sintetizar o problema e a solução. Então, às vezes, acabou ficando um pouco enrolado, e aí eu ficava tentando, é aquilo que o Bianchini falou, eu ficava tentando imaginar, entender o que era o problema, mas como são 3 minutos, vocês já estavam falando de outra coisa, e eu estava lá tentando entender, e já estava em outra coisa. Então, assim, tentar sintetizar. Eu acho que com imagens isso vai facilitar muito, porque vocês vão colocar as imagens, então a gente vai poder visualizar o que vocês estão pensando, e às vezes facilita também para entender, mas são 3 minutos. Então, é realmente, sim, você tem que estar claro o que é o problema, o que é a solução que vocês apresentam, né? Como que vocês vão monetizar, qual que é a equipe, tal. E isso realmente vai ser treino e exposição. Eu estou só no meu 2º ano do PIBEP, mas ano passado eu pude perceber o quanto as equipes foram evoluindo ao longo dos pitches. Então, no começo, eu acho que pode ser um pouco assustador para vocês, essa exposição e essa avaliação assim tão rápida, mas é justamente vocês só vão melhorar se expondo. Então, é não ter medo de se expor e vir, e quanto mais vocês se expuserem, melhores vocês vão ficar ao final.
Então, isso que eu queria trazer para vocês, tentarem não sentir medo, né? E se expor, tá? No final, vai ficar bom, né? E a gente, também, outra coisa importante é não levar pelo lado negativo as críticas ou as perguntas, porque o nosso objetivo é sempre trazer pontos de melhoria. Se todo mundo aqui falasse no final, tá ótimo, a gente não ia estar contribuindo com nada. Então, o nosso objetivo sempre vai ser apontar o que pode melhorar. Tá legal, mas e se fizer assim? E se fizer assado? É aquilo que ele falou lá no começo. E se for, em vez de redondo, ser triângulo, ser quadrado? Né? A gente vai tentar apontar o que dá para melhorar e a gente vai trazer a nossa contribuição dentro do que a gente tem de conhecimento para vocês se aperfeiçoarem, né? Então é isso. Obrigada. E parabéns para todo mundo que teve coragem de apresentar hoje, né? Pessoal, então, não vou ser repetitivo, acho que tudo que foi colocado aqui são tudo complementares. Elejam o pitcher, tá? Se identifiquem quem é o que fala melhor. Às vezes o que está mais antenado não é o que vai vender melhor. Tá? Então, e às vezes aquele que não está tão antenado vai vender bem a ideia. Tá? Então elejam, treinem bastante, tá? Não convidem mãe, tá? Para pitch, tá? Depoimento de mãe não vale, tá? Porque é um falso positivo aí. Pega uma pessoa de fora, amor. Uma pessoa que nem entende do negócio. Pergunta se entendeu o que a gente está querendo vender para você, mesmo que ele não seja da área, tá? Isso faz parte. O roteiro, de fato, não precisa seguir essa ordem, mas precisa contemplar. É importante que vocês façam um checklist aí do que está sendo contemplado e de forma bem incisiva ali, né? Ela tem que ser convincente, né? Em pouco tempo, isso é um desafio de verdade, né? Nós temos feito esses vídeos aí para convidá-los. O meu vídeo, acho que foi no 21º que saiu, legal, né? Aí, agora esse dá para mandar, né? Porque, de fato, a gente começa a gaguejar, é uma outra responsabilidade. Então, às vezes também vai acontecer isso. O pitcher que saiu perfeito lá para a tia, para a avó, chega aqui e enrosca, tá? Por algum motivo, né? Um nervosismo, alguma coisa assim. Então, quanto mais vocês treinarem, melhor, ok? Eu sempre falo isso. A equipe, o time, é sempre bem importante, por isso que está ali. Uma dica, eu deixaria sempre por último, porque se eu não tiver tempo de falar na apresentação, nas arguições eu apresento. E aí isso pode tomar um tempo precioso de uma outra informação ali mais importante, como a monetização. Então, trabalhem esses quesitos de roteiro aí para ver se está tudo bem encaixadinho. Ok? Uma boa sorte e um bom pitch para todos. Isso. Deixa a equipe por último. Não precisa seguir essa ordem aqui. E a minha pergunta é para o pessoal que está aqui presente. Vocês querem que eu seja gentil ou vocês querem que eu seja carrasco? Carrasco? Eu vou ficar de pé. Se eu fosse gentil, eu ia ficar sentado. Vamos lá. O que nós temos aqui? Terminando o nosso encontro de hoje de pitch. Tá. Pera, não encerramos ainda, tá? A gente não encerrou ainda. Encerrando a minha fala, certo? Vamos lá. Seguinte, o que eu achei? Vamos incorporar, tá? Sai o Juliano, consultor do Sebrae, entra só o Juliano normal, por tudo que eu já fiz de pitch, já fui em feiras de startup, como os professores também, tudo. Qual nota eu daria para as apresentações? 0. 0 para todas, não só para... Tem gente que se expressou melhor, tem gente que colocou o conteúdo bacana, legal. Quanto que vocês vão gastar para fazer, quanto que vocês vão faturar, da onde vai vir o dinheiro, isso vai brilhar os olhos, caramba. Isso já sai de cara, assim, sabe? Já trabalho na área, minha empresa faturou tanto e agora nós estamos criando uma outra startup para isso. Nós vamos, ou você tem que trazer informações financeiras. Não tem jeito, eles vão perguntar depois, já traz isso de cara. Nossa ideia, nós vamos fazer uma vaquinha entre nossa startup, nós vamos juntar dinheiro para construir isso, aquilo, e nós vamos vender por tanto e vamos ter tanto de lucro, em 2 anos nós vamos ter tanto. Não precisa botar para 2 anos, mas bota para 1, então. Sabe? Não precisa trazer uma tabela de Excel, no mês de janeiro nós vamos faturar tanto, isso não dá. Não, a nossa ideia de faturamento é tanto. Por quê? Gente, se não tem dinheiro rolando, ninguém vai investir, ninguém vai olhar, ninguém vai dar nem bola. Tá certo? Até mesmo lá no primeiro encontro surgiu uma pergunta sobre isso.
E as ONGs, como funciona? A ONG precisa de dinheiro, senão não funciona. Tá certo? Vamos supor que o encontro da ONG seja aqui na PUC. Você precisa pegar ônibus precisa pagar. Vende carro, precisa pagar o combustível e estacionamento. Sabe? Vende Uber, tem que pagar o Uber. Vai ficar aqui o dia inteiro no encontro da ONG aqui. Tem que almoçar. Quem vai pagar isso? A ONG? De que forma a ONG vai conseguir o dinheiro? Então, de que forma vocês, startup, vão conseguir o dinheiro? Certo? O 0 foi de brincadeira, tá, gente? Mas vocês apresentaram bem, dá para melhorar. Foi só para chamar a atenção de vocês. Botam no financeiro. Não deixam de falar financeiro. Pelo amor de Deus. Momento financeiro na apresentação de vocês. Não dá para falar de feedback, não tivemos feedback, corta fora o feedback. Não tem uma visão ainda de próximos passos. Tira próximos passos. Quer jogar o problema por primeiro, a apresentação, o time lá por último, como foi sugerido? Melhor ainda, você já vem com um problema, eu já tive um infarto, e assim já morreu tantas pessoas, e nós criamos uma startup para isso, aquilo, pam, e nós vamos faturar tanto, pretendemos vender por tanto, e era isso. Tá bom, gente? Obrigado. Espera aí que tem mais. Antes da Jamie, eu quero só fazer um comentário bem rapidinho, porque é a segunda vez que o Juliano toca no assunto e eu não vou passar batido agora. Quem está no PIBEP tem interesse em negócios sociais, pense em negócios sociais com fins lucrativos. Tá? Essa é a questão. Então, quando pensa em ONG, tal, acho que realmente no PIBEP não é por aí, tá? Mas negócios sociais com fins lucrativos é um negócio que pode ser sensacional, né? Então, só para ter isso no radar, caso haja algum interesse de alguma equipe. Eu sei que o Juliano comentou agora aí e reforçou, inclusive, a questão da monetização ou de falar essa parte financeira, porém, acho que cabe ressaltar aqui que é importante, sim, porém, a gente não deixa de estar num processo de ideação e ainda inicial. Então, é importante e essencial que vocês saibam ou que vocês tenham ideia de como é que vocês vão monetizar, mas eu acredito que não necessariamente nesse momento vocês precisem ter a clareza de exatamente quanto vai ser, como vai ser, porque vocês ainda estão no processo ali de entender melhor esse processo e a ideia, e a gente está fechando a primeira etapa. Né? Então, às vezes até pode haver o questionamento, nos slides ali não está a questão da monetização, tenho que falar, não tenho que falar. Então, acho que olhando para o nosso processo PIBEP, avaliação de banca ali, dos vídeos, etc., é importante trazer para aqueles que já têm a informação, obviamente, é um diferencial, porém não vai ser um critério, digamos assim, relevante ou tão necessário em questões de avaliação do material de vocês. Aí o que é importantíssimo mesmo que vocês reforcem, a questão do problema em si e ter muita clareza dessa solução, né? Então, entender e se conectar com esse problema, obviamente, falar e trazer um pitch leve, claro, descontraído, com o apoio das imagens, e aí, com certeza, vocês vão arrasar. E, claro, a gente continua depois e aí a conversa fica ainda mais séria. Então, quem tiver aí presencial também, se eu me equivoquei em algum ponto, por favor, fique à vontade aqui, mas eu acredito que é importante deixar bem claro para os nossos alunos também não ficarem confusos ou com receio dessa questão monetária. Beleza, eu acho que ficou claro tanto a posição dos dois. Né? A importância da monetização. 2, o momento em que estamos no PIBEP. Certo? A gente está no início, certo? A monetização é importante, eu fiquei pegando no pé também ali, toda vez que você falava, assim, como é que vai ganhar dinheiro? Cadê? Não sei o que. Você tem essa visão, certo? Eu preciso dizer como que eu vou ganhar dinheiro, certo? Na última banca, o Juliano, certo, está coberto de razão em dizer, vai ganhar aquele que apresentar, certo, dados financeiros claros, dizendo como escala, quanto custa, como ganha e assim por diante. Nesta primeira banca, a banca ela vai estar informada de que monetizar é importante, mas não é fator de exclusão. Então, uma equipe vai ser eliminada porque não apresentou um valor, certo? Não apresentou um valor é uma coisa. Não apresentou nenhuma possibilidade de como ganhar dinheiro é outra.
né? Uma coisa é você já ter a coisa precificada. Você não precificou ainda, você não sabe quanto, certo? Qual que é o teu faturamento, tua escala de crescimento e assim por diante. Você vai fazer isso nas próximas etapas, certo? Mas dizer, e aí, Rosane, me desculpa, vou citar você, certo? É que a Rosane, ela falou que ela vai cobrar no cartão de crédito. Então, tem uma mensalidade, tem um valor, tem um custo, certo? Isso tem que estar na apresentação. Assim, ó, a monetização será via mensalidade. As pessoas que tiverem interesse vão aderir e vão pagar uma taxa. Ponto. Você não tem o valor da taxa, você não sabe ainda quanto, você não sabe nem as taxas administrativas que vai pagar, mas vai dizer que vai ter, certo? Como vai ter. Na última apresentação, você vai ter que falar, vai custar R$15 para o plano A, R$30 para o plano B, R$90 para o plano C. Pretendemos ter 1.000 clientes num período de tanto tempo e vamos faturar tanto. Certo? Vocês vão para essa linha com o amadurecimento, no aspecto da monetização, certo? Mas agora, certo? Só para a gente ficar alinhados, nós, mentores, certo? E alunos. Tem que seguir na linha do que o Juliano trouxe, a gente quer, o objetivo final é seguir ali, certo? Chegar lá, mas pegando a professora Jane, certo? Professora, preocupada com a construção, certo? E no momento que nós estamos, a gente vai considerar a ausência de números não como sendo um fator de exclusão, certo? Mas não deixem de falar que haverá monetização. Nem sempre vai dizer assim, olha, minha plataforma a gente vai vender propaganda. Tá? Isso é uma forma de monetização. Então, vocês ali que vão trabalhar com o jogo, certo? A gente vai monetizar tanto na versão gratuita, vai ter espaços banners para propagandas, certo? Então, por mais que eu não esteja ganhando dinheiro em quem está usando, mas eu estou vendendo espaço de divulgação e propaganda. E daí tem os planos Premium, Plus, então, essas situações vocês vão colocando. Todo mundo que for trabalhar com plataforma, a Rosane estava com plataforma, né? O pessoal do 3D nem tanto, porque já é fechado, né? Você vai estar vendendo um produto especificamente, mas o da Social Bloom também é uma plataforma, certo? Vocês conseguem monetizar com propaganda, certo? A gente vai abrir espaço para propaganda. Quando você diz assim, eu tenho uma base de 5.000 pessoas ali, já vai ter alguém querendo anunciar com você, certo? Colocar alguma coisa ali. Quem dirá uma base de 1 milhão de pessoas. Tá? Então, é nessa linha a questão da monetização. Beleza, turma? Entenderam? Então, agora é aquele encerramento formal de fala, certo? Mas as equipes que estão com pitch pronto e querem mostrar a sequência, certo? Trocar uma ideia, não sei o quê, a gente ainda tem mais um tempo, né? E quem está online, acredito que a Jamie vai ficar ainda mais um tempo online com a gente, para atender quem tiver dúvidas online, só para perguntar aqui, para não dizer que botar a Jamie numa furada. Mas a gente vai estar por aqui, qualquer coisa a gente acessa também, certo? E auxilia vocês online. Beleza, turma? Compreendido por hoje? Pegaram o espírito da coisa? Né? Ninguém vai sair chateado hoje? Não, né? Ótimo. Sempre assim, o guerreiro sai ferido, mas ele vai se cicatrizar na próxima, certo? Até a próxima já formou a casquinha, certo? É sempre assim, beleza? Um abraço, pessoal. Quem quiser, vamos estar aqui para conversar.